Então, só para vocês terem mais ou menos noção desse cenário, somos hoje 64 universidades federais, 350 especialistas dos 7 idiomas, né, com 500 professores atuando no Brasil todo, já tendo atendido a mais de 57 mil inscrições. Então, nesses últimos anos, que eu digo desde que se constituiu a rede, mas que a gente começou a atuar dentro dessas ofertas coletivas, que eu vou falar um pouquinho mais, desde 2022, né? Cadê a Alisson? 22, né? Tá. Uma atualização, agora dia 24 de abril, vai haver a assinatura da parceria Andifes e Abruem para a rede ISF. Então, agora ampliando a rede ISF também para inscrição e credenciamento das estaduais. Então, nós damos um salto quântico aí de sairmos só das federais e estarmos juntos com as estaduais trabalhando nessa rede, né? Queria comentar também que a participação da maioria dos membros da rede ISF numa comissão que é chamada de GTOI, o Grupo de Trabalho de Oferta de Idiomas, uma solicitação do ministro para se criar uma política de idiomas para o país, e essa política vai envolver os 7 idiomas, isso já é inédito no Brasil, porque todo mundo sempre falou inglês, e a gente já conseguiu isso graças ao ISF, dar essa visão de que internacionalização não se faz com um idioma só, né? Vai tentar falar inglês para comprar comida no supermercado no Japão. Você acha que não vai dar muito certo, entendeu? Você não vai nem entender o que está escrito no rótulo. Então, tem algumas coisas que a gente, tudo bem na academia, a gente dentro do laboratório de trabalho, a gente consegue falar inglês, mas fora dali você não tem vida, você não tem acesso à comunidade, se você não tiver o acesso à cultura e à língua, né? Então, é muito importante que até novembro desse ano, esse grupo de trabalho, somos 6 aqui mais ou menos que estão participando dessa comissão, fora outros representantes de outras instituições. Então, só para dar uma noção do que a gente faz, né? A gente forma professores, produz material didático, faz oferta de cursos, aplica testes, faz atividades em parceria com as relações internacionais e fortalece as políticas linguísticas. Graças ao ISF, foram criados muitos cargos de gestores de políticas linguísticas internamente dentro das instituições. O ISF é o grande responsável por existir uma coordenação de políticas linguísticas geralmente situadas dentro das relações internacionais, para que isso se articule entre as diferentes ações, porque a gente sabe que cada IES tem uma configuração e um conjunto de soluções para idiomas, né? Aqui na UFSCar nós temos o IL, o Instituto de Línguas, e temos o Núcleo ISF, então nós temos 2 soluções, mas tem instituições que têm 4, 5, entendeu? Então, se criou muitos cargos de coordenação de políticas linguísticas dentro da própria Relações Internacionais, justamente por entender que essa articulação precisa ser ampla e poderia alinhar as soluções institucionais. A gente vem ofertando, fazendo uma oferta coletiva já desde 2022. Qual é o conceito da oferta coletiva? O núcleo gestor, que é esse grupo que está aqui, lança um edital via Andifes, em que as instituições fazem adesão com seus idiomas e com as suas vagas, e a gente oferta vagas de todos esses idiomas para as comunidades das credenciadas. Então, em 2022, nós fizemos um pilotinho, começamos com 1.100 vagas, hoje nós já chegamos, segundo semestre é sempre mais concorrido, porque é quando libera o recurso da matriz, e aí, obviamente, a gente consegue pagar os bolsistas. Então, sempre temos maior número de vagas no segundo semestre. Nós fizemos agora um percentual de participação, inclusive para subsidiar a CESU na PILOA, né, na matriz, pensando, é uma proposta que muito provavelmente tem que ainda ser aprovada pelo secretário, mas que se premie as instituições que mais participam na oferta coletiva. Então, foi importante trazer isso, e é uma pena falar isso para a Irã. Cadê a Irã? A Irã representa aqui a Estadual de Feira de Santana. Ela é uma estadual, ela não recebe um recurso para o ISF. Ela não é uma instituição credenciada e é a universidade que mais oferta vagas para o país. Ela tem uma participação de 11,64% no total das 50 e tantas... Percebe, Ivan? Eu acho que assim... Irã...
Você é um exemplo para as federais, tá certo? Eu já falei para a presidente da Bruen que eles têm que pegar o exemplo da Estadual de Feira de Santana e você fazer um workshop para você ensinar para os outros como é que você faz todo este trabalho, articulação política interna dentro da instituição. Porque convencer um reitor de uma estadual que não recebe um dinheiro federal, uma verba federal para fazer esta ação e ele bancar, ela já, a reitora dela chegou a falar quando eu apresentei na Bruen, nós temos 30 bolsistas no ISF. Eles fomentam 30 bolsistas no ISF. Não, e aí, no caso dela, porque ela não tem verba própria, no caso do ISF, nas federais, eles têm uma verba própria para poder subsistir, né? Então, você vê aí, a UFPR é a segunda que mais oferta, com 7,99, tá certo? Mas a UFPR tem o tamanho, vocês têm praticamente todos os idiomas, é uma outra dimensão, uma outra estrutura, inclusive do valor que é destinado ao próprio ISF lá. Mas isso, o valor não é uma prerrogativa, depende um pouco do compromisso, porque nós temos, por exemplo, instituições que ganham muito mais que o UFPR e a participação é 0,6. Entendeu? Então, assim, isso depende muito do comprometimento das instituições. Aí, é importante eu colocar o Fiscar aqui, que se eu colocasse só que a participação dela é 3,08, todo mundo ia ficar, nossa, mas só isso? Mas, assim, só para vocês terem uma dimensão, o Fiscar recebe menos da metade do que a UFPR recebe, tá certo? Então, se a gente fosse ver, fazer um comparativo, não só disso, mas também da quantidade de idiomas que tem. E ela está muito próxima de um UNB, por exemplo, que já recebe muito mais do que o Fiscar. Entendeu? Isso também tem uma relação muito grande com a forma que a gestão prioriza ou olha para essas questões, né? Então, este ano nós abrimos vagas para as ações afirmativas que até então não tínhamos feito, para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e ciganos. Tivemos somente 1.563 inscritos. Eu digo somente porque eu acho que é uma primeira iniciativa e as pessoas precisam ficar sabendo dela, né? Só deferimos 801, por quê? Porque os 40% que nós destinamos às vagas foram insuficientes para abraçar todo mundo, né? Nós estamos num processo de que quem chegou primeiro é que ganha vaga, né? Nós não temos um sistema de ranqueamento ainda. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido, porque nós tínhamos isso lá atrás, quando estávamos no MEC, e não estamos mais no MEC, é outra realidade. Então, a Secretaria, assim, está nos ajudando a pensar essas soluções, né? Por isso que eu entro agora na relação da rede Andifes com a própria Fiscar. Então, como gestora dentro da Fiscar e articulando essas ações, né, nós temos algumas ações importantes que a Fiscar está à frente. Primeiro, o curso de especialização em rede do ISF. A gente bolou um curso, estou falando toda a rede, e escrevemos um projeto pedagógico a 10 mãos, em todos os idiomas, e aí passamos para a avaliação de toda a rede, né? Consultamos, ficou um projeto pedagógico robusto, e que foi enviado para o UNB, para o Fiscar, para a UFO, para o FRN e para o UFPR. Todos sofreram entraves, só foi aprovado no Fiscar. E alguns deles, a maior parte do entrave, sabe qual foi? Sistema. O SIGA não permite um projeto tão inovador como esse que nós propusemos, porque ele tem trilhas pedagógicas em 7 idiomas, ele tem 67 disciplinas ao todo, mas não é para todo mundo fazer todos. Eles vão escolher, eles têm que fazer 15 disciplinas das 67, e o nosso só foi aprovado porque nós não temos um sistema engessado. Ele tem um sistema básico, que é o sistema da ProEx, que ele dá uma diretriz, mas ele não se preocupa, ele não quer gerenciar tudo. O SIGA, como na gerência, na sua estrutura de gerenciamento de tudo, ele bloqueou porque ele entende que o aluno tem que fazer as 67 disciplinas. Já conversamos com a informática da UNB, da UFRN, não tem conversa. Então você pode ver
que nós temos 3 na reitoria, e isso mudou muito, tá, gente? Quando eu fiz lá no começo, a maioria estava vinculado à reitoria. No processo de institucionalização, eu já vi que 33 foram para relações internacionais. Por quê? Porque o ISF está conectado indiretamente com a questão da internacionalização, porque ele é para fins específicos e acadêmicos. Nós não temos a prerrogativa de ofertar cursos de básico, sequenciais. O ISF não é para isso, ele é para atender às necessidades específicas e acadêmicas dos cursos de graduação e principalmente pós-graduação. Alguns estão vinculados ao Departamento de Letras por uma certa comodidade dos seus coordenadores ou porque já tem uma articulação muito forte aí. Centro de Ciências Humanas só tem um, e esses outros tem de tudo, gente. Tem inovação, tem setor, tem pró-reitoria de pesquisa, tem pró-reitoria de pós-graduação, tem de tudo. Aí eu acho que depende muito de como a universidade se organiza e das pessoas que estão gerindo esses processos. É pago, esse é um grande problema para nós. Na época do MEC, nós tínhamos as bolsas CAPES que eram pagas para os orientadores, que eram os de inglês. Os outros idiomas, sempre me lembro disso, era só para inglês. Nós dos outros... Isso. E que nos criou um problema, porque a gente começou com 7 idiomas, mas só o inglês tinha fomento, os outros idiomas não tinham. Isso gerou um problema interno entre as equipes muito grandes depois para a gente resolver. E aí as próprias instituições começaram a criar os seus recursos. Então, 16 instituições têm portarias específicas para permitir que os seus docentes orientadores recebam alguma gratificação. Elas geralmente são via bolsas, via JEC, que é a gratificação por cursos e concursos, né? Então, acho que a UNB tem uma tradição de pagar via JEC, faça uma articulação e se paga uma vez por ano a participação, e algumas outras dão aos seus docentes orientadores uma possibilidade de solicitação de diárias e passagens para participação em eventos e congressos, sem entrar na fila, entendeu? Você trabalha para a internacionalização, então você pode ter esse acesso a isso. Então, é só um levantamento para mostrar que isso ainda se constitui uma dificuldade para todos nós. Nem sempre, a maioria diz que é bom, isso também mudou ultimamente, porque a gente teve uma abordagem muito mais branda depois que nós fomos Pandifes, porque o MEC era muito rígido, era quase uma imposição de cima para baixo, e isso gerava um conflito muito grande dentro das instituições. Quando nós fomos Pandifes, nós tiramos essa dicotomia de que centro de línguas de um lado e o núcleo ISF do outro. A gente trabalha em complementaridade, então as pessoas têm que entender isso, mas depois que se criou a trilha ruim, você passar para boa leva um tempo, né? Então a gente está fazendo esse trabalho na ponta, né? De articulação entre o centro e o núcleo ISF. A adesão dos alunos de letras aos editais para professor ISF no seu núcleo, o que aconteceu? Quando nós saímos do governo federal, os professores deixaram de receber uma bolsa de R$ 1.500. Agora, aqui para o Moacir que não sabe do assunto, mas nós conseguimos uma bolsa no valor de mestrado para um aluno de graduação. Então, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Então, eles ganhavam uma bolsa de R$ 1.500 para trabalhar 20 horas... os de inglês, para trabalhar 20 horas por semana, mas por que isso? Porque senão você não consegue tirar o seu melhor aluno de um curso de línguas lá da cultura inglesa, etc., para trabalhar aqui na instituição. Então tinha que ser uma bolsa que permitisse que os nossos melhores alunos pudessem trabalhar internamente. Quando a gente vai para Pandifes e as bolsas acabam, quer dizer, melhor ao contrário, as bolsas acabam e a gente vai para Pandifes, e a gente só tem o recurso que vai dentro da matriz. E aí a gente financia a bolsa, em algumas instituições, só pode ser pago o máximo que uma bolsa pode pagar, é R$ 750. Então, não é atrativo para este aluno professor sair lá da cultura inglesa, da Aliança Francesa, do Círculo Italiano, etc., para dar aula de língua aqui.
A UFSCar consegue pagar a bolsa de R$ 1.500, então a UFSCar é uma daquelas que consegue fazer isso, só tem um problema. Nós não temos, as vagas não são preenchidas, porque os nossos alunos não têm a proficiência adequada e cada vez mais eles chegam com menos proficiência nos cursos de letras. Então a gente tem o dinheiro para pagar, mas não tem o bolsista para pagar. Em algumas instituições, eles têm o bolsista para pagar, mas eles não têm o dinheiro para pagar, porque só podem pagar no máximo 750. Então, isso é um problema Brasil que a gente tem que discutir no pleno da Andifes, porque, de alguma forma, algumas soluções precisam sair, né? E a falta de adesão, eles foram por várias coisas. Falta de interesse, falta de proficiência mínima, que é o que mais é o campeão de bilheteria, falta de valorização das ações da instituição, falta de visibilidade das ações do ISF, bolsas pouco atrativas comparada com outras iniciativas, enfim, tem uma série de problemas que a gente enfrenta. Mas aqui, eu só queria compartilhar com vocês algumas informações do ISF, do que a gente está fazendo, para mostrar para vocês que é uma gestão bastante complexa, olhando para as realidades das instituições que são muito diversas, e é muito gostoso, né? Depois de 4 dias de trabalho, Jesus, nós estamos trabalhando desde sábado, tá? Esse pessoal chegou na sexta-noite, sábado, domingo, segunda e terça, então nós estamos com a língua de fora. Então, assim, eu agradeço demais o espaço, a presença de todos aqui para escutar. É um compartilhamento das informações e vocês fiquem à vontade, principalmente o pessoal da UFSCar, me aluguem, viu? Vocês podem me alugar, né? Assim, quem é que pode responder essas perguntas? Pode perguntar para mim que eu consigo. Ou, se eu não souber responder, eu vou ter que perguntar para Jesus ou para Deus, entendeu? Para a rede... ou para Andifes, entendeu? Porque, assim, eu não trabalho com os idiomas. Quem trabalha com os idiomas, quem trabalha na ponta são eles. A minha função é só articulação política, estrutural, de gestão, de governança, que é uma trabalheira do cão. Mas, assim, é muito gratificante saber que a UFSCar está abraçando essa causa e permitindo que, independente do meu CPF se aposentar, tá certo? A estrutura da rede permanece e se torna viva para ser continuada por gerações, porque este povo aí, com exceção de 2 ou 3, que já tem tempo de aposentar, o resto tem mais 15, 20 anos de universidade. É eles que têm que assumir isso daí e fazer tudo isso acontecer, né? Então eu agradeço muito a paciência de vocês e, obviamente, o privilégio de tê-los aqui num horário de trabalho tão nobre, né, para estar aqui escutando a gente. Obrigada.